Olá, eu me chamo professor Abraão Nascimento, professor da disciplina de História. Estarei ministrando nesta videoaula o conteúdo referente ao primeiro bimestre para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Vamos nessa? O nosso conteúdo é a Primeira República no Brasil. Então, a Primeira República no Brasil ela é um período, da história do Brasil, lógico, que se estende de 1889 a 1930. Ela se inicia, então, ali a partir do momento em que ocorre a proclamação da República no Brasil, isto no dia 15 de novembro de 1889. E ela vai se encerrar em 1930, ali com a saída do presidente Washington Luiz. A Primeira República no Brasil também ela pode ser conhecida ou pode ser chamada também como República Velha. A proclamação da República, ela vai ocorrer em 15 de novembro de 1889, ou seja, vai ter uma alternância aí de governo, de forma de governo, que antes existia uma monarquia, sob o comando do imperador Dom Pedro II, só que, devido a uma série de fatores, esse sistema de governo, de monarquia, com Dom Pedro II, ficaria insustentável, justamente devido à insatisfação de uma ala dos militares e também de uma parcela da sociedade civil, juntamente com as classes oligárquicas, as oligarquias paulistas, vão se organizar justamente para derrubar a monarquia e instaurar no Brasil uma república sob o comando de um presidente da República Federalista do Brasil. O primeiro presidente da Primeira República vai ser quem irá proclamar a República, que vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, e o último presidente vai ser Washington Luiz, da Primeira República. O primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e o último, Washington Luiz. A Primeira República ela costuma ser dividida em dois períodos. O primeiro período chama-se República da Espada, que se estende de 1889 a 1894. Ela é conhecida desse modo devido aos dois presidentes serem militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foram os dois presidentes desse período aí conhecido como República da Espada. O outro período é a República Oligárquica, um período maior, que vai de 1895 a 1930. É um período ali caracterizado pelo governo das oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais, que na época, no período aí da história do Brasil, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais eram as oligarquias mais influentes e poderosas do período. Durante este período, o país esteve regido pela Constituição promulgada de 1891, que trazia algumas características, como, por exemplo, o voto aos maiores de 21 anos, desde que fossem alfabetizados, liberdade de culto, contrariando lá a Constituição monárquica de 1824, que instalou no Brasil o catolicismo como religião oficial. Na Constituição de 1891, vai acabar com a questão ali da religião oficial e coloca o Brasil como Estado laico, Vai ter a liberdade de culto, as pessoas podem decidir qual religião seguir. Vai ter também a obrigatoriedade do casamento civil, entre outras medidas que vão estar contidas na Constituição, a primeira Constituição republicana do Brasil de 1891. Algumas características da Primeira República: ela vai ser caracterizada por um período conturbado da história do Brasil, porque vai ser um período de crise econômica, de crise social, de crise política, e todas essas crises vai gerar revoltas, revoltas sociais durante a Primeira República, com destaque aí para a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, a revolta da Chibata, a revolta da Vacina. São algumas revoltas sociais que acontecem durante a Primeira República, justamente devido à crise econômica, à crise social, ao desemprego, dentre outros fatores. A elite política e econômica, que era justamente as oligarquias,
garantia sua permanência no poder através de eleições fraudulentas e troca de favores. Nessa época ainda não existia urnas eletrônicas, então era muito fácil fraudar uma eleição, né? A economia dependia basicamente do café e tentou ali naquele período da Primeira República uma iniciativa de industrialização. Foi iniciado o processo de industrialização do Brasil durante a Primeira República. Ainda como característica da Primeira República, nós vamos ter a política dos governadores. Como é que funcionava essa política dos governadores? Era uma troca de favores, uma troca de gentilezas entre os representantes locais e o governo federal. Ou seja, o governo federal pediu o apoio dos governantes locais para justamente conseguir votos na eleição, né? E isso gerava ali uma troca de favores. Os governadores locais ajudavam o presidente e o presidente ajudava os governos locais ali com nomeações, né, de cargos políticos aos seus aliados. Também tivemos a política do café com leite. O que consistia essa política do café com leite? Era a alternância de poder das duas principais oligarquias do Brasil na época, a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais. Então, a política do café com leite seria a alternância de poder entre essas duas oligarquias no Brasil, com a dominação dos dois partidos, né? O PRM, Partido Republicano Mineiro, e o PRP, Partido Republicano Paulista, estavam ali soberanos, né, na questão de poder no Brasil. O sistema eleitoral na Primeira República vai ter o voto aberto para maiores de 21 anos aos cidadãos que sabiam ler e escrever, né? No entanto, soldados e religiosos estavam excluídos do processo eleitoral. É importante salientar aqui que na Constituição não especificava claramente a proibição do voto feminino, né? Não estava explícito lá que as mulheres não poderiam votar. Então esta brecha foi aproveitada por elas para solicitarem o direito ao voto, porque não estava bem claro, bem explícito lá na Constituição. No entanto, a maioria da população era analfabeta do Brasil nesse período. Dos 12 milhões de habitantes que existiam no Brasil, somente 10% conseguia participar do processo eleitoral. As eleições, portanto, no Brasil eram marcadas por fraudes, no quais os coronéis, né? Quem eram os coronéis? Eram os grandes latifundiários ali do Brasil, né? Os grandes proprietários de terras. Então, pelo fato deles possuírem grandes propriedades de terras, eles possuíam muitos empregados e eles usavam essa influência que eles possuíam justamente para fraudar as eleições, né, através ali do voto de cabresto, no qual eles pegavam seus funcionários e praticamente obrigavam a votar no seu presidente ou no seu candidato. Era o chamado voto de cabresto, era uma compra de voto, né, com inúmeras regalias que eles ofereciam ou obrigações que eles apresentavam, a questão de manutenção de emprego, a doação de vestimentas, de roupas e etc., né, para poder votar no candidato. A economia na Primeira República, a economia deste período era predominantemente rural, né, 50% das exportações brasileiras durante toda a Primeira República eram oriundas do café, mas também além do café nós tínhamos o açúcar, o algodão, a borracha e o cacau. O estado que concentrava a maior produção de café durante a Primeira República no Brasil era o estado de São Paulo. E São Paulo tornou-se ali o polo de atração tanto para brasileiros como para imigrantes. Os principais imigrantes que vieram para o estado de São Paulo para produzir o café foram os italianos e os japoneses. Vamos ter o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté ele vai acontecer devido a grande produção do café, né? Vai ter o excedente, ou seja, vai ter a sobra do café. E o que fazer com essa sobra, né? Então é por isso que vão se organizar lá em Taubaté, né, os produtores de café, em 1906, com a finalidade de solucionar essa crise. O que fazer com a sobra do café, uma vez que a produção tinha sido realizada em grande escala, né? Então tinha muito café para ser vendido. E esse encontro vai ficar conhecido como Convênio de Taubaté
E nesta reunião vai ficar decidido que o governo seria o responsável, né, por estocar o excedente e depois revender esse estoque quando os preços do café melhorassem. Dessa maneira, os fazendeiros não teriam prejuízo, né, e não ficariam ali na ruína. Então, para comprar o café produzido em excesso, o governo brasileiro teve que contrair empréstimos no exterior, o que isso vai acarretar no aumento da dívida externa. A superprodução continuou e o governo estocou o café sem conseguir encontrar oportunidade para vendê-lo. E a situação vai ficar mais grave ainda a partir da crise de 1929, né, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, no qual o comércio do mundo todo irá declinar, irá despencar. Vamos ter alguns movimentos sociais na Primeira República, principalmente ali no processo de industrialização, né? Em 1889, quando é proclamada a República no Brasil, existiam cerca de 600 fábricas que empregavam cerca de 50 mil operários, né, que eram os trabalhadores das fábricas. Já no ano de 1922, esse número aumentou consideravelmente, né, aumentou para 13 mil fábricas e o número de operários para 275 mil pessoas. É importante frisar aqui que as condições de trabalho desses operários nas fábricas eram precárias, eram péssimas, né? As condições das fábricas eram insalubres, as condições de trabalho do operário eram sofríveis, né? Recebiam salários irrisórios, baixíssimos os salários, era uma exploração mesmo de trabalho, possuía uma carga horária de trabalho desgastante de cerca de 15 horas por dia, né, além de sofrerem castigos físicos ali nas fábricas, né. Vai se formar ali os bairros operários, justamente para ficar próximo das fábricas, para eles não perderem tempo até chegar nas fábricas. Então tudo isso vai resultar em movimentos sociais que irão lutar por melhores condições de trabalho, que irão lutar por leis trabalhistas a favor desses operários, né? Vai surgir ali os sindicatos, né, que vão se organizar para lutar por esses direitos. O fim da Primeira República no Brasil vai ocorrer com um golpe de 1930, ou a chamada Revolução de 1930. O ciclo da Primeira República chega ao fim com o golpe de 1930, ou a Revolução de 1930, como queiram, contra o presidente Washington Luiz. A crise econômica provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos governadores que ficavam de fora da política oligárquica terminaram por causar uma ruptura nesse sistema, né, nessa república oligárquica. Os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba que estavam de fora da política do café com leite, porque os únicos representantes da política do café com leite eram as duas maiores oligarquias da época, São Paulo e Minas Gerais. Os que ficavam de fora estavam descontentes, né? Então eles vão se aliar a um homem chamado Getúlio Vargas, né? Um gaúcho lá do Rio Grande do Sul, justamente para dar um golpe. Desta maneira, quando o candidato paulista Júlio Prestes é vencedor das eleições de 1930, Vargas impede sua posse, apoiado por parte do Exército. É importante lembrar que Washington Luiz ele era paulista. Então, quem deveria assumir a presidência pelo acordo da política do café com leite era um mineiro. Só que ele vai descumprir esse acordo e vai dar ali oportunidade, né, para Getúlio Vargas organizar todo o seu golpe e assim impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Como não houve reação para defender o governo, Vargas assume a presidência da República, e no qual ele ficaria ali de 1930 até 1945 ininterruptamente, 15 anos consecutivos, o único presidente do Brasil a conseguir essa façanha de ficar 15 anos consecutivos como presidente. Obrigado pela atenção e bons estudos.